Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é David Matos, sou professor de anatomia e doutorando em ciências veterinárias. Como foi pedido anteriormente, vamos abordar hoje sobre os lobos pulmonares. Então, o pulmão, né, assim como nós, os animais também possuem dois pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, que são semelhantes e se conectam um ao outro na bifurcação da traqueia. Tá? Então, só para ilustrar aqui, no rabisquinho, aqui ilustra a traqueia, aqui uma divisão, aqui uma outra divisão e essa é a bifurcação da traqueia. Então, os pulmões se conectam aqui nessa bifurcação. O pulmão direito ele é sempre maior que o esquerdo, tá? E uma das principais funções dos pulmões, né, que são órgãos da respiração, é que o sangue é oxigenado deles e são removidos, né, os produtos gasosos do metabolismo tecidual. Tá? Então, o pulmão, né, ele tem uma raiz, né, ou o hilo pulmonar, que ele está situado dorsalmente à impressão cardíaca, né? Essa impressão cardíaca é a marca que o coração deixa no pulmão esquerdo, ok? E é formada pelo agrupamento de brônquios principais, artéria, veia, vasos linfáticos e nervos pulmonares. Os lobos pulmonares eles são adequadamente definidos pela ramificação da árvore bronquial. É como se fosse mais ou menos o seguinte: o brônquio ele cresce, tá? Ou ele surge, e aí o parênquima pulmonar ele vem envolvendo os brônquios, tá? Esse tecido pulmonar vem envolvendo os brônquios. Aí é onde dá origem aos lobos pulmonares. Então, os lobos, né, são fissuras que dividem o pulmão e geralmente elas são mais profundas no cão e no gato. Eu trouxe aqui uma definição de lobo pulmonar, ok? Que é uma grande parte do tecido pulmonar que é ventilado por um grande brônquio, surgido ou de um brônquio principal, que foi um daqueles, né, aqui que eu mostrei, desse risco aqui, ou da traqueia, né, que é o brônquio traqueal, que acontece geralmente aqui assim, ó, tá? Para o pulmão direito, o brônquio traqueal ele é responsável em ventilar o lobo cranial direito do pulmão de ruminantes e de suíno, tá? E que está separado dos lobos adjacentes por fissuras interlobares, ok? Então, basicamente, o pulmão esquerdo ele tem dois lobos, tá? O lobo cranial e o lobo caudal, tá? Então, aqui, ó, o esquerdo tem só essas divisões aqui e o direito, lobo cranial, lobo médio, acessório e caudal. Então, como eu havia comentado, ó, em ruminantes, tá? O lobo cranial ele ventila, né? Ou ele é ventilado pelo brônquio traqueal. Em ruminantes bovinos, ovinos e caprino. Então, simplificando, boi e vaca, né? Esses animais, cabra, bode, carneiro, ovelha, ok? E aqui, ó, é ventilado pelo brônquio traqueal. Então tá aqui, ó, o lobo cranial direito, tá, de um suíno, sendo ventilado pelo brônquio traqueal. E aqui tá o brônquio principal, ó. Então é aqui que acontece, ó, a conexão entre os dois pulmões. E essa estrutura aqui é a traqueia, tá? Só voltando aqui, ó. Aqui tá o lobo acessório, certo? Que não dá para ver bem nessa foto. Ele está aqui, mas não está identificado. Então, ó, lobo cranial, lobo médio, lobo caudal. Lobo cranial e lobo caudal. Aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito. Pulmão de suíno na sua vista dorsal. É como se estivesse vendo o pulmão, os pulmões do suíno de cima para baixo. Tá? Remove a coluna e olha lá por cima. Aqui são pulmões de carnívoros, aqui pulmão de um gato e aqui pulmão de um cão. Então, nesses animais, o lobo cranial esquerdo ele é dividido em duas porções, tá? Ó,
lobo cranial esquerdo e lobo cranial esquerdo. Aí ele tem a parte cranial e a parte caudal. A porção, o lobo caudal, ele não é dividido, ele é inteiro. Isso acontece tanto no gato quanto no cão. Ó, lobo cranial com a sua parte cranial e a sua parte caudal. E aqui o lobo caudal. Já ao lado direito, ó, tem o lobo cranial direito, o lobo médio, tá? Que é esse aqui, ó. O lobo acessório que está escondidinho aqui embaixo, ó. E o lobo caudal direito, que é este aqui, tá? Então, só para marcar aqui, ó, gato aqui, cão aqui. Esse aqui é de equino. Do equino, ele tem poucas divisões de lobos pulmonares. A gente nota que ele é praticamente inteirão, ó. Então, ó, lobo cranial esquerdo, lobo caudal esquerdo. Então, ó, lobo cranial direito, lobo acessório e lobo caudal direito. Notem que o lobo médio é ausente nos equinos. Ó, esse lobo aqui, ó, ele é ausente nos equinos, não tem essa divisão. Já aqui, ó, pulmão de um suíno, só relembrando, se depararem numa questão ou alguma coisa para identificar pulmão, se tiver brônquio traqueal, tá? E for abordado somente mamíferos domésticos, ou esse pulmão vai ser de suíno ou vai ser de ruminantes. Tá? Então a gente já chega lá nessa diferenciação. Então, lobo cranial esquerdo, olha aqui, ó, dividido em parte cranial e parte caudal. O lobo caudal esquerdo é só um tamanho, ele é inteiro, ele não é subdividido. Aqui do lado direito, lobo cranial direito, o lobo médio, o lobo acessório e o lobo caudal direito, tá? Então, presença de brônquio traqueal, ruminantes e suíno. Olha aqui, brônquio traqueal. Aqui é um de bovino representando os ruminantes. Tá? É ruim de escrever com esse mouse. Tá? Então, de ruminantes. Do lado esquerdo, ó, lobo cranial, parte cranial e parte caudal. E o lobo caudal esquerdo, não é dividido. Do lado direito, ó, os ruminantes são as únicas espécies que o lobo cranial direito é subdividido, ó, assim como o esquerdo nas outras espécies, ó, parte cranial e parte caudal, ó, do lobo cranial direito. Então, aqui que está o macete para saber se é suíno ou se é ruminante, tá? Tem brônquio traqueal, opa, é suíno ou é ruminante? Vamos ver. Se tem brônquio traqueal e o lobo cranial for dividido em duas porções, é ruminante. Se tem brônquio traqueal e o lobo cranial direito não for dividido, é suíno, ok? E aí o que acontece? Tirando isso daí, fica fácil, porque daí vai ter que identificar se é equino ou se é carnívoro, tá? Dos mamíferos domésticos. E aí entra nesse porém aqui. O equino, no momento que a gente olha, o pulmão dele praticamente não tem divisão. Ele é inteirão, ó, e a ausência do lobo médio. Já os carnívoros, ó, eles apresentam bastante subdivisões. Então, só de olhar a gente já consegue identificar isso daqui. Beleza? Aqui tem essa tabela, tá? Que é também do Koenig. Todas as referências consultadas estão no último slide. Então, ó, cão e gato, pulmão esquerdo, pulmão direito. Aqui, ó, lobo cranial, ele é dividido, tá? Numa parte cranial e numa parte caudal, e o lobo caudal. O pulmão direito, ó, lobo cranial, lobo médio, caudal e acessório. E aquilo que eu comentei com o equino, dá para diferenciar. Primeira coisa, o pulmão esquerdo do equino, o lobo cranial não é dividido, tá? É a única espécie que o lobo cranial não é dividido. E o pulmão direito, o lobo médio, ó,
é ausente, ele só tem cranial, caudal e acessório, ok? Então, o suíno, ó, lobo cranial é dividido e o lobo caudal normal como as outras espécies. Então, ele tem, ó, lobo cranial, médio, caudal e acessório. Ah, tá, David, mas se for comparar aqui, é a mesma coisa os lobos pulmonares de suíno e de carnívoros. Beleza, mas o que que acontece? O suíno, ele tem o brônquio traqueal ventilando o lobo cranial direito. Então isso daqui já me permite diferenciar se é suíno ou se é carnívoro. Tem brônquio traqueal, é suíno, tá? Agora aqui, ó, se o lobo cranial direito e esquerdo forem subdivididos, ou seja, numa parte cranial e numa parte caudal, é ruminante. Para confirmar isso, presença do brônquio traqueal. Fechou, tá? Aqui, ó, dividido e dividido. Parte cranial e parte caudal. Aqui foram as referências consultadas, tá? A Sisson, Honig, tá? E o Dice. Muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, poste nos comentários. Um abraço.